Bom dia, meus irmãos. Queremos agradecer a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Queremos hoje promover um pensamento diferente, um pensamento escatológico acerca da palavra de Deus em Mateus capítulo 24, embora nós não vá trazer para nós o conteúdo de Mateus 24, mas vamos pensar, criar um contexto a partir dele. Então vamos ler esse versículo 1 de Mateus 24, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a Mateus 24, nesse período de virose que está no mundo todo, as pessoas têm usado demais esse capítulo para dizer que o fim está perto, que o fim está próximo. Interessante é que Jesus está no seu último momento, ele já está em Jerusalém e aqui ele vai morrer, vai ser morto, crucificado e também vai ressuscitar. Então aqui é os últimos momentos da vida de Jesus com os seus discípulos. É bom lembrar que Jesus estava na região da Galileia e ele desce para Jerusalém a fim de doar a sua vida em favor dos homens. Mas antes ele passa em vários locais. Ele passa numa cidade chamada Jericó. E nessa cidade, uma grande multidão tem seguido Jesus, tem acompanhado Jesus. Mas 2 pessoas ali são curadas. Apenas 2 pessoas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Houve uma cura física e a outra houve uma cura espiritual. A cura física que houve foi de Bartimeu, cego, aquele que grita às margens da estrada, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a outra cura foi a de Zaqueu, e essa cura é uma cura espiritual, porque Zaqueu, tendo necessidade de ouvir Jesus Cristo, convida Jesus para poder Jesus anunciar o Evangelho para ele. Na verdade, Jesus manda ele descer da árvore, e depois tem toda uma situação com ele, e ele vem a crer e mostrar frutos de arrependimento durante a sua conversa, o seu diálogo com Jesus. Muito bom. Jesus também nesse período traz lições significativas para os escribas e fariseus que estão presentes. Então é nesse contexto que Jesus sai de Jericó, conhecido como a cidade das palmeiras, onde muitos dos ricos, reis, sacerdotes, têm as suas casas de férias nessa cidade. E Jericó significa perfume, algo que é exalado devido às palmeiras, talvez, que tivesse naquela região, exalava esse perfume, e conhecida como Jericó. Jericó é como uma cidade mais antiga que existe até os dias de hoje. É a mais antiga cidade, ainda tendo gente contínua, desde a história bíblica que se tem narrado, tem falado sobre Jericó, até os dias de hoje. Jericó tem pessoas habitando, então é considerada como uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó. Muito bem, então Jesus, nesse contexto todo já armado, desce para Jerusalém. Lá ele tem algumas situações em que confrontações com os fariseus e escribas, Ele está no templo, ele vai direto para o templo em Jerusalém. Lucas capítulo 21, dentro desse mesmo contexto de Mateus 24, narra a história de Jesus observando uma senhora
a javelinha onde ela deposita tudo que possuía. Jesus considera isso. E logo depois, no versículo 3, Jesus fala sobre essas questões proféticas. Interessante é que os discípulos, lá no capítulo 21 de Lucas, vamos dizer que essa conversa sobre o fim se inicia porque os discípulos começam a mostrar a Jesus a ornamentação do templo, as pedras preciosas, como o templo era suntuoso. Então, Jesus profere essas palavras. Então aqui ele diz ao Senhor: veja, olha como é grandioso o templo, como é magnífico a sua estrutura, a sua arquitetura. Então eles estão admirando a criação ali de Herodes, né, o Grande, onde eles estabeleceram toda uma beleza, uma das maravilhas desse mundo antigo. E então, interessante também é que Jesus anteriormente já tinha falado sobre a sua morte e ressurreição, a sua vitória sobre o pecado, sobre a escravidão dos homens, a situação em que os homens estão. Então Jesus teve aquele momento exortativo com os discípulos. Mas o que chama a atenção deles não é essa grande vitória que Jesus vai ter sobre o pecado. O que chama a atenção dos discípulos é exatamente a criação do templo, a beleza do templo, aquilo que é exterior, aquilo que externa aos olhos dele. Então Jesus profere essa profecia falando acerca do templo, que o templo seria destruído, né? E de fato foi. Ele foi destruído no ano 70. O Império Romano sitiou Jerusalém e tocou fogo no templo, né? O general Tito, ele coordenou toda essa questão, e aí o ouro que tinha, todas essas questões suntuosas que o templo tinha, foram derretendo para dentro das brechas das pedras, e depois foram revirando a pedra e tirando o ouro dentro, e não ficou pedra sobre pedra, cumprindo a profecia de Cristo. Muito bem, interessante é que aqui Jesus vai proferir algumas questões acerca do fim, algumas profecias, algumas alertas acerca do fim, o que vai acontecer nesse período. E eu vejo o fim como se fosse você traçando uma linha no tempo. E dentro dessa linha do tempo vai ter os eventos acontecendo, e esses eventos vão se aproximando, vão se intensificando mais, e as coisas vão se tornando mais sérias. Então, dentro dessa linha de tempo, nós pensamos que o fim nós já estamos vivendo no período do fim. O período do fim foi inaugurado desde que Jesus aparece no mundo, prega o Evangelho, morre e ressuscita. Então, nós estamos nesse período do fim, e dentro desse período é inaugurado a igreja, o tempo da igreja, que foi estendido também para judeus, gentios, um povo só que foi conquistado por Jesus Cristo. E esse período, né, em que a igreja nasce, ela vai até um evento especial, que é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, o fim vem para a igreja, porque ela vai ser assunta aos céus, com Cristo ainda nas nuvens. Mas para os gentios e judeus ainda continua por um período de 7 anos aqui, até que aconteça todas as catástrofes que estão previstas nas Escrituras. Interessante acerca disso nós podemos pensar. Então aqui a palavra de Deus fala aqui nesse período, no versículo 4, 5 e também 11, que nesse período, nessa linha de tempo que pensamos, né, que traçamos, que é imaginária, acontece que vai se levantar muitos falsos profetas, homens ensinadores
e pessoas muito sobrecarregadas de desejos financeiros, falsos profetas que vão profanar, ensinar erradamente a palavra de Deus. Esse vai vir esse período, que é um período muito sério. Versículo 4 diz: Jesus respondeu, no versículo 4, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tá? Então esse versículo foi o 4 e o 5. O versículo 11 diz, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tá? Então a palavra de Deus fala sobre essa questão. Também ele vai falar sobre a questão de guerras e rumores de guerras no mundo inteiro. Vai haver essa aflição no coração dos homens. Os homens vão ouvir acerca disso, né? De que as guerras estão se aproximando, de que elas estão acontecendo. As guerras sempre acontecem em vários níveis. A palavra de Deus vai mostrar. Principalmente Tiago vai mostrar que as guerras acontecem dentro do coração do homem, mas também de forma externa, né? Os homens com os homens e os homens contra Deus fazendo guerra. Então as guerras sempre existiram, mas vai haver rumores de guerra no mundo inteiro e elas vão se intensificar. E o versículo 7 e 8 vai falar sobre uma outra questão, catástrofes, terremotos vão acontecer também no mundo nesse período que vai se aproximando do fim. Uma outra questão também que vai aparecer nesse período é perseguição ao povo de Deus. E aí nós precisamos saber em que tempo isso pode acontecer. Como Jesus está falando a judeus, aqui principalmente aos apóstolos e às pessoas que estão presentes ali, que fizeram perguntas, essas perguntas para ele, então fica a instrução direta para eles, né, para os próprios judeus que vão passar por período difícil na grande tribulação. Eles vão ali na grande tribulação reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, o prometido lá, o Cristo do Antigo Testamento, a promessa de Deus de fato vai se concluir em Jesus. Os judeus vão cair em si e vão reconhecer isso. Mas quando eles reconhecerem isso, o anticristo já está no controle de todas as coisas e vai haver uma perseguição, embora no início logo o anticristo vai se apresentar como pacificador, aquele que vai criar paz entre judeus e também muçulmanos e tantos outros povos que estão em guerra constantemente. Então esse é o cenário. Mas aqui o texto da palavra de Deus mostra isso. Mostra que nesse período vai haver perseguição. Capítulo 24, versículo 9, 11 e 22 mostra que provavelmente ali o povo que vai se voltar para Jesus vão ser perseguidos, porque na metade de 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar a aliança que fez com os judeus e, se rebelando ali, ele vai perseguir, porque o povo reconhece não mais ele como o Messias, mas agora Jesus como o próprio Messias. Interessante que também nesse período vai haver uma reação geral quanto ao sentimento das pessoas, a ação das pessoas. Elas vão pensar muito em si mesmo, né? Elas estão pensando apenas nos seus ou neles mesmo, no seu próprio ego. Vai haver falta de amor. A palavra de Deus adverte sobre isso no capítulo 24, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra de Deus mostra também nessa questão que nesse período o evangelho vai prosperar, porque 144 mil judeus vão pregar para o mundo todo e eles serão os missionários daquele momento.
Além disso, nesse período ainda vai ter as testemunhas que vão fazer grandes milagres, sinais na terra, no céu, de forma miraculosa, chamar a atenção do mundo. Nós sabemos essa história toda, não quero me deter aqui nesse vídeo acerca das testemunhas. Mas vai haver cataclismos, né? Muitos terremotos, e um deles é um abalo sísmico cósmico. Em todo o mundo, todo o universo vai se abalar. Aqui no capítulo 24, versículo 29 e 31, diz que haverá isso, né? Nesse período, grandes situações da grande tribulação vai acontecer. Lembre sempre, a igreja já não está nesse período. Os judeus estão nesse período. O povo que vai reconhecer Cristo como Senhor vai estar nesse período, que são os judeus e alguns dos gentios que vão se converter ao Senhor. Então, nesse período, vai haver a própria criação geme, ela deseja ser restaurada, e Deus vai usá-la como juiz sobre a terra. A terra será abalada, e todo o universo que foi afetado com o pecado também vai ser abalado. Então o versículo 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda de Jesus aqui já é aquela mesma que Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, que todo olho verá Jesus Cristo vindo com glória. E ele vem e coloca os seus pés sobre o monte. Ali Zacarias vai estar falando sobre isso, né? Sobre o monte, ao mesmo monte que ele subiu, e o anjo, em Atos capítulo 1, versículo 11, vai dar testemunho, dizer: varões galileus, por que vos admirais? Esse mesmo que sobe, um dia descerá. Então Jesus vai descer no tempo de aflição dos judeus, onde eles estão sendo perseguidos pelo mundo todo, querendo ser morto pelo anticristo, e o Senhor vai salvá-los das suas mãos, das mãos do anticristo. Então, amados irmãos, aqui pelo menos Mateus vai usar 31 versículos para mostrar de como é o fim, de como o fim vai avançando na linha do tempo, e como Deus preparou todas essas coisas para a consumação. Então, versículo 6 vai dizer: não vos admire, isso vai acontecer. É certo que isso vai acontecer. Isso não é momento de nós estarmos agora usando todas as nossas energias para podermos estar pensando sobre a questão do fim. O povo de Deus já está preparado, né, para o encontro do Senhor. E isso é o importante. Nós devemos viver em paz, pregar o Evangelho com toda tranquilidade, saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. No próximo vídeo eu quero mostrar para os irmãos como Jesus vai usar 65 versículos do capítulo 25 para poder nos instruir acerca desse período difícil. Não que a igreja vá passar, mas que as tribulações desse mundo nós vamos enfrentar algumas delas, e nós já podemos ter essa postura, a postura de quem, ou da geração que vai passar a grande tribulação, no caso os judeus e alguns gentios que vão se converter. Então, no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco desse período. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia na presença do Senhor. Amém.